Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça responsável pela questão da mobilidade urbana no município da Serra, na Grande Vitória. Uma das principais preocupações do capixaba hoje é exatamente o trânsito. O transporte coletivo é um desafio para os administradores públicos. O número de veículos é cada vez maior, seja pela diminuição dos juros para a compra de carros novos ou mesmo pela facilidade de crédito. Enfim, vivemos um momento onde alternativas de transporte são muito bem-vindas. Vamos conversar com a doutora Patrícia Calmon Rangel. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. De uma forma genérica, podemos dizer que, em relação à mobilidade urbana, que estamos mais próximos aí do caos ou de uma solução negociada entre sociedade e gestores públicos? Bem, antes de mais nada, é um prazer estar aqui discutindo esse tema tão relevante, tão atual. E, infelizmente, não tenho uma boa resposta para a sua primeira pergunta. Eu acho que estamos mais próximos do caos. Infelizmente, acho que ainda temos muito a fazer para que a gente possa caminhar num sentido diferente do sentido que, historicamente, o Brasil tem desenvolvido seu desenvolvimento urbano. Quer dizer, houve um investimento histórico do Brasil no automóvel e, o pior, no automóvel individual. Né? Os meios de transporte coletivos, ainda que automotivos, utilizando-se de rodovias, são precários, são considerados de baixa qualidade pela maior parte da população, que acaba optando sempre pelos automóveis. E isso não tem como não gerar caos urbano. Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, a frota de automóveis do Brasil cresceu mais de 400%. Quer dizer, as rodovias continuam as mesmas, as cidades estão cada vez mais adensadas em termos de população e não há como equacionar isso de uma forma que não seja caótica. Doutora, além dessa questão da grande quantidade de carros, quais outros entraves a gente pode colocar para o cidadão capixaba quando falamos em mobilidade urbana? Veja bem, a mobilidade urbana, eu quero até fazer um retrospectivo aqui para que as pessoas entendam melhor o que é mobilidade urbana. É um tema que a gente está muito recente, né? Tem sido um dos temas da moda, mas é um tema que surgiu nos últimos 10 anos, fruto exatamente desse planejamento equivocado do Brasil. O que acontece? Nós temos esse adensamento populacional, temos um investimento exclusivo no automóvel, quando o país pode e deve investir em diversas outras formas de transporte. Transporte hidroviário, nós temos, né, o nosso país tem condições de investir muito no transporte hidroviário, no transporte ferroviário, para cargas em especial, porque além da população, nós temos, fazendo uso da rodovia também, um grande número de carga. Nós temos um país de dimensões continental, essas cargas precisam atravessar o país e tudo utilizando-se de uma rodovia, como você disse, em relação à BR-101. Para piorar, nesse período de tempo, conglomerados urbanos não planejados foram sendo estruturados ao redor dessas rodovias. Então, nós temos cidades como a Serra, por exemplo, município, que inúmeros bairros estão ali nas margens da BR, fazendo uso da BR como uma rodovia local. Então, nós temos o tráfego interestadual somado ao tráfego de carga, o tráfego de pessoas, o tráfego de cargas interestadual, somados a um tráfego local e mais dentro de uma região metropolitana, somado a um tráfego metropolitano, porque as pessoas moram, por exemplo, na Serra, mas o filho estuda em Vitória, o pai trabalha em Cariacica, enfim, pessoas que moram em Cariacica trabalham em indústrias na Serra, e isso tudo forma esse grande trânsito que as pessoas passam horas a fio, que gera poluição, que gera perda de gastos, né? Gastos com combustível, com tudo isso, e perda de tempo, né? Nós temos alguns gargalos aqui, né, nessa região metropolitana. Lembrando que Vitória é uma ilha, então nós temos 2 acessos do lado norte e 2 acessos pelo lado sul, né? A questão de Vila Velha, Cariacica, pela segunda ponte e pela terceira ponte. E lá de cima, né? A BR-101 e a rodovia Norte-Sul. Quer dizer, então, para se chegar à Vitória, que é a capital, onde
existe uma demanda maior exatamente de escolas, né, de trabalho, as pessoas vão trabalhar em Vitória, acaba ocorrendo exatamente esse gargalo, não é isso? Exatamente. Alternativas para isso, doutora, é possível se pensar? Bem, há aí pensado já, né, o plano de mobilidade metropolitana, que é um plano que o Ministério Público, inclusive, tem querido conhecer melhor. Nós criamos, eu quero também fazer uma ressalva aqui, o Ministério Público, em 2013, elegeu como meta nacional prioritária, uma das metas nacionais prioritárias do Ministério Público é a mobilidade urbana. E como é que o Ministério Público age nessa situação, doutora? Então, o Ministério Público criou comissões, né, aqui no Estado do Espírito Santo especial, nós criamos uma comissão intermunicipal na região metropolitana da Grande Vitória, composta por todos os promotores desses municípios que compõem a Grande Vitória, sendo que nós instauramos um inquérito civil em cada município da Grande Vitória e um que tem por objetivo equacionar essa região metropolitana, de forma que a gente possa tentar conciliar ou buscar, junto com as autoridades competentes, conhecer melhor esse plano de mobilidade metropolitana e promover uma maior interlocução dele com os planos municipais, porque o que acontece? O plano de mobilidade metropolitana prevê o BRT, prevê algumas intervenções nos municípios, quer dizer, ele vai atravessar todos esses municípios, mas é necessário que o município dê conta de toda uma conexão que vai ter que acontecer das ações do plano de mobilidade metropolitana com as ações municipais, com os bairros. Quer dizer, o BRT vai chegar num determinado terminal, esse terminal tem que ter suas ligações, tem que ter uma equação com o trânsito rodoviário, tem que ter conexão com ciclovias, tudo isso tem que ser pensado. E nós temos, pela previsão legal, a Lei de Mobilidade Urbana, prevê que os planos municipais sejam elaborados até 2015. Então, esse é um momento muito importante, razão pela qual o Ministério Público ajuizou esse inquérito, instaurou esse inquérito civil e até está cobrando do Estado uma maior clareza, um compartilhamento maior dos estudos, das análises que geraram essas opções, essas escolhas do plano de mobilidade metropolitana, para que a gente possa conhecer melhor isso e, já nos planos municipais, estar atento a essa interlocução. Agora, doutora, e a sociedade, ela pode participar de alguma forma disso? Deve, né? A De Lei que de forma? Mobilidade, ela prevê a realização de audiências públicas, essa é até uma demanda que o Ministério Público tem cobrado do Estado, dos municípios, sempre no que tange a essa discussão, porque é a população quem sabe, né? Quais as melhores formas, quais os melhores meios de se locomover no seu locus de moradia, de trabalho, de tudo isso. Então, as audiências públicas, elas são fundamentais, elas são exigidas por lei e o Ministério Público tem cobrado dos órgãos competentes que essas audiências sejam realizadas. E a população deve participar, participando dessas audiências públicas, participando de uma forma informada, né, consciente, ciente de que aquele trânsito não deve atender somente, por exemplo, a rua que passa em frente à minha casa, ela não deve me atender somente, ela tem que visar essa circulação, eu tenho que ter ciclovias, eu tenho que ter uma importante questão também que quase nunca é tratada, é a acessibilidade, quer dizer, a mobilidade urbana tem que ser para todos, não é só para A e B, tem que prever calçadas cidadãs, tem que prever condições de que um cadeirante possa se locomover, tem que ter um ônibus equipado para isso, táxis equipados para isso, enfim, é um conjunto de ações que têm que ser planejadas e implementadas para que a gente transforme esse caos que hoje existe em uma possibilidade de mobilidade universal, que a gente fala de acesso universal. Doutora, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala também de pedestres? A gente fala de todo mundo, né? A gente fala de todas as formas de locomoção. A gente fala da possibilidade de se locomover livremente sem ter que passar por um trânsito de 2, 3 horas. Então, o pedestre está incluído nisso, o ciclista está incluído, a pessoa portadora de necessidades especiais está incluída, a criança, o idoso, quer dizer, todos temos que ter mobilidade e
temos que falar também de se evitar a mobilidade desnecessária, de se prever outros fluxos de horário de trabalho, de se prever uma circulação mais local, o quanto mais local melhor, para que não se haja necessidade de se pegar carro, de ciclovias, porque hoje as ciclovias elas são muito consideradas meios de lazer. Então você vê que nas praias, nos parques, há ciclovias, mas elas têm que estar integradas com o trânsito, porque a bicicleta ela é um meio de transporte, ela não é só um meio de lazer, ela tem que ser prevista também nos planos de mobilidade como um meio de transporte. Então tem que haver interligação entre todos os locais, não pode ter uma ciclovia que termine onde a praia termina. Né? Ela tem que atravessar a cidade toda e tem que haver também educação para que o automobilista, né, ou a pessoa, o usuário do automóvel, respeite aquele meio de transporte, porque a pessoa que está ali é muito mais vulnerável do que a pessoa que está dentro do carro. Então, é um conjunto de ações que perpassa todas as áreas, né? Em especial a educação para essa nova visão. Recentemente, eu conversando com umas pessoas que estavam falando, temos que ter mais estacionamentos, temos que ter mais locais. Quer dizer, é uma visão de que o carro vai continuar sendo o meio de transporte prioritário. Quando Deve hoje... se pensar exatamente de forma inversa. É o inverso. Doutora, a senhora trabalha num município, a senhora atua em um município que é cortado por uma BR, a BR-101. Isso traz ainda mais dificuldades? Mais dificuldades. Justamente porque eu te falei, a cidade não foi planejada. Né? Hoje, a gente tem investido, inclusive, lá na Serra e em toda a região metropolitana da Grande Vitória, os promotores de urbanismo têm feito um investimento muito grande no controle e acompanhamento dos novos loteamentos. Por quê? São adensamentos populacionais e é muito importante que eles sejam planejados, que sejam feitos estudos de impacto de vizinhança, para que esses novos conglomerados urbanos tenham tudo isso que a gente tem falado aqui, tenham condições de gerar mobilidade urbana a essa população sem grandes impactos. Mas, historicamente, não foi isso que aconteceu. As cidades foram construídas de forma não planejada e a Serra, em especial, às beiras da BR. E isso gera gera de mortes, né, que a gente sabe que gera, até muitas dificuldades de integração do transporte para o qual as BRs foram construídas e somado a esse transporte local. E, doutora, assim, a gente vê também a construção de grandes empresas, né? O setor industrial, né, crescendo naquela região da Serra. Isso, de alguma forma, também impacta esse crescimento com a quantidade de funcionários que são contratados? Isso impacta na mobilidade? Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais essa mobilidade metropolitana, cada vez mais a mobilidade tem que ser discutida em termos metropolitanos. Porque essa pessoa que vai trabalhar nas indústrias que estão sendo imensamente o que estão ocupando a Serra, moram em outros municípios e vice-versa. Então, tudo isso impacta e é por isso que cada vez mais o Ministério Público exige e tem que ser atendido nos estudos de impacto de vizinhança. As leis hoje prevêem isso, os municípios têm que cobrar isso, porque é muito sério, porque o caos que a gente vive hoje é fruto de 20 anos de construções sem planejamento. Então, daqui a 10 anos a gente tem que ter um horizonte de melhoria disso e não de uma coisa mais caótica de adensamentos cada vez menos planejados. Tem que haver um planejamento dos loteamentos, um planejamento dessas indústrias, estudos de impacto de vizinhança, todos os mecanismos que o Estatuto da Cidade, que a Lei de Parcelamento Urbano, que toda a legislação que os PDMs locais exigem, para que a gente possa ter um horizonte otimista, um horizonte favorável daqui a 10 anos. Né? Tá certo, vamos aguardar por isso. Nós estamos conversando com a promotora de Justiça da Serra, responsável pela área de urbanismo, fundações, associações públicas do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Patrícia Calmon Rangel. Eu peço licença para a doutora e para vocês que estão nos assistindo, para que nós possamos ir para um rápido intervalo e já voltamos com o MP com você.
Estamos de volta com o MP com você. Hoje, entrevistando a promotora de Justiça da Serra, responsável pela área de urbanismo, fundações e associações públicas do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Patrícia Calmon Rangel. Antes do intervalo, nós falávamos da questão da mobilidade urbana, dos agentes envolvidos na busca de soluções para que a sociedade possa fazer valer o seu direito de ir e vir. E nós falávamos também, doutora, da questão dos planos de mobilidade urbana. Em 2013, doutora, foram realizadas algumas reuniões com diversas autoridades do setor de transporte da região metropolitana de Vitória. Houve algum avanço nessas conversas? Sim, essas reuniões, foram diversas reuniões com as autoridades estaduais, municipais, e elas tiveram por objetivo instruir esses procedimentos que foram fruto dessa deliberação nacional do Ministério Público atuar prioritariamente na área de mobilidade urbana. E os avanços, as reuniões tinham duas finalidades principais, dois objetivos principais. O primeiro é, como eu disse, promover uma maior articulação entre os planos municipais que estão sendo elaborados, porque a lei deu até o ano que vem, até janeiro de 2015, para a conclusão desses planos, então todos estão sendo elaborados ou devem estar sendo elaborados. Correto. Então, o objetivo era integrar e promover uma maior conversa, um maior diálogo entre os planos municipais e o plano metropolitano. E também fazer com que o Ministério Público conheça melhor os estudos que sustentam essas escolhas que o Plano de Mobilidade Metropolitana fez. Por quê? O BRT é uma dessas escolhas, o sistema aquaviário, todas essas alternativas, elas obviamente demandam elevados custos públicos, elevados custos de recursos públicos e também um grande impacto na cidade. A gente está sofrendo já com essas obras, com tudo o que é necessário para que esse programa seja implementado. Então, o Ministério Público tem por objetivo conhecer melhor esses estudos para ver a longevidade desse plano, se é um plano que vai levar 5, 10 anos para ser concluído, qual a longevidade dos seus resultados positivos para a sociedade. Existe um prazo para a implantação desse plano, doutora? Existem diversos prazos, Há uma previsão de implantação do BRT, há uma previsão de implantação do aquaviário, há um cronograma de ações e de obras que eu não saberia te dizer exatamente o que para cada obra. Mas existe um cronograma, existem estudos, e são exatamente esses estudos e esse cronograma que o Ministério Público quer conhecer melhor. Perfeito. Agora, esta foi a razão, desculpe te interromper, dessas nossas reuniões, dessas exposições que foram feitas pelas autoridades e da continuidade de ações que a gente tem feito através de ofícios às autoridades competentes, cobrando, de certa forma, querendo conhecer e querendo acompanhar mais de perto toda essa discussão, todos esses estudos. Agora, doutora, um dos pontos tratados aí também foi a questão da formação dos conselhos municipais, Os conselhos municipais de transporte. Sim. Como é que está isso, doutora? Isso evoluiu? Olha, eu não saberia te dizer em todos os municípios, que a minha atuação é na Serra. A gente tem conversado com o município para que esses conselhos existam e mais, para que eles sejam atuantes, porque não basta existir. É necessário que eles sejam ouvidos, é necessário que ele participe de uma forma consciente, de uma forma importante e técnica dessas discussões, e é isso que a gente tem conversado com o município para que isso exista. Qual que é a formatação desses conselhos? Bem, ele é composto por membros da sociedade civil e membros do Estado, das organizações estatais. São indicados, são eleitos. Há toda uma formatação que deve ser atendida por cada município. Na Serra, nós temos conversado para que isso aconteça dentro do prazo de lei e para que haja essa participação. O Ministério Público quer participar das discussões desses conselhos, para que haja essa maior integração, para que não se repita esse erro histórico. Eu acho que a maior preocupação do Ministério Público é que não haja a continuidade dessa história de cidades não planejadas, de meios de transporte não planejados. Quer dizer, os planos são vitais para que qualquer cidade hoje funcione
de uma forma com maior qualidade de vida. Agora, existe uma luz aí no fim do túnel, doutora? A gente sempre acredita que sim, né? A gente trabalha para isso. Eu acredito que a gente tenha que investir nesses planos, na implementação disso, no investimento público de uma forma consciente, eficaz, eficiente, para que não haja desperdício com... essa é a nossa preocupação, de conhecer esses estudos, de conhecer isso, de acompanhar isso mais de perto. Isso é um dever do Executivo, mas o Ministério Público quer estar perto exatamente para que ações ineficazes não aconteçam, para que haja um investimento público em ações que possam gerar efetivamente qualidade de vida e melhoria, no caso aqui na mobilidade urbana, mas em algo maior que isso, em cidades mais bem planejadas e cidades que funcionem melhor, tendo tudo isso que a gente falou, acessibilidade, um acesso universal a todos, não desperdício de mobilidade, quer dizer, que as pessoas que não precisem se movimentar tenham as opções próximas de sua casa, uso do transporte ferroviário, aquaviário, enfim, tudo isso que a gente discutiu, conversou até agora. Quer dizer, a gente tem que pensar também na participação do próprio cidadão, né? Porque o que a gente vê hoje é um número cada vez maior de carros, né? As pessoas sozinhas ali dirigindo o seu automóvel. A questão do transporte solidário talvez seria uma alternativa. Com certeza, né? O transporte solidário, o uso do transporte público, o uso dos transportes não motorizados, tudo isso é com o cidadão, né? O Estado tem que fazer a sua parte, é isso que a gente tem dialogado e cobrado, oferecendo meios de transporte público com qualidade, oferecendo vias que não sejam somente para automóveis, quer dizer, oferecendo infraestrutura e alternativas de transporte. E o cidadão tem que fazer sua parte fazendo uso desses outros transportes e até ao fazer uso desses outros transportes, cobrar melhorias para o seu meio de transporte preferido. Você vê que os ciclistas hoje reivindicam, querem melhorias e acreditam no seu meio de transporte como o melhor. É um meio de transporte saudável, é um meio de transporte que não polui. Quer dizer, o cidadão tem e deve ter total participação nessa discussão. Doutora, agora a gente pensa que, a gente sabe, na verdade, que essa não é uma questão localizada. A gente não está falando só de Vitória, da Serra, né, de Vila Velha, Cariacica, Grande Vitória. Nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando do Brasil. O problema da mobilidade urbana é um problema nacional. E existe também um plano nacional de mobilidade urbana. Como é que é isso, doutora? Essa relação do plano nacional com esses planos municipais e metropolitanos? A questão da mobilidade urbana não é nem um problema nacional, é um problema mundial. Exato. Né? Nós chegamos a uma situação de caos urbano em todas as grandes metrópoles do mundo, né? Então, a gente tem congestionamento até de aviões, né? Até de aviões. E isso tudo é fruto do adensamento populacional, é fruto de diversas, né? É uma consequência com diversas causas, né? Uma situação com diversas causas. Mas no Brasil, a partir de 2012, né, quando houve a edição da Lei de Mobilidade Urbana, ela previu um plano nacional que emanaria diretrizes para todos esses planos municipais e também dos programas metropolitanos. Por quê? As questões metropolitanas, elas se assemelham muito, seja em Vitória, seja em Belém do Pará, seja no Rio Grande do Sul, todas as regiões metropolitanas vivem problemas semelhantes. E visando exatamente dar uma diretriz a todas essas metrópoles que o Plano Nacional foi construído. Doutora, inclusive, esse foi um tema muito trabalhado, discutido, principalmente na época das manifestações, né, que nós tivemos. As manifestações que levaram tantas pessoas às ruas, um dos principais pontos foi exatamente a questão da mobilidade urbana. Como é que o resultado disso, doutora? Bem, eu acho que, primeiro, falar das manifestações, que esse tema eclodiu, né? Foi das manifestações as manifestações é que deu uma maior visibilidade
para essa situação caótica que as pessoas iam vivendo e se angustiando, e eu acho que as manifestações refletiram bastante essa angústia, né? Ninguém quer perder 4 horas de vida diariamente num trânsito para chegar em casa e para chegar no seu trabalho. E dentro de um ônibus lotado também, um transporte coletivo que não tem qualidade. Exatamente, né? Tudo isso fala de falta de qualidade de vida. Esse tempo perdido, essa situação, esse desestímulo ao uso do transporte público, porque a pessoa que não quer se submeter a isso e que tem condição de ter um automóvel individual acaba fazendo uso do seu automóvel, tudo isso se refletiu e ganhou muita visibilidade nas manifestações. E a partir das manifestações é que houve toda essa discussão da lei de mobilidade, de um investimento público federal grande para os municípios, para os estados, que construam seus planos, que tenham programas, que deem um direcionamento de investimento. E é essa a luz no fim do túnel que eu acredito que a gente tem que ver. A partir dessa participação do cidadão, e daí porque o cidadão tem que participar mesmo, e a gente conclama sempre o cidadão a participar de todas as discussões, em especial a discussão da mobilidade urbana, diz respeito ao cotidiano dele, diz respeito à vida dele, ele tem que estar presente nessas discussões, tem que haver audiências públicas, o cidadão tem que cobrar, junto com o Ministério Público, dos executivos municipais, estadual, todos, que hajam audiências públicas, que haja essa discussão e que dessa discussão saiam efetivamente ações que hoje podem ser cofinanciadas, podem ser financiadas por recursos federais e por até recursos internacionais, né? Há um investimento grande para que a gente reverta essa história do Brasil de não planejamento. É fundamental que hajam os planos e que esses planos sejam bem estudados, bem construídos, porque também não adianta um plano tirado da cabeça de alguém que não conhece nada local e que fique bonito, mas que seja ineficaz, que traga resultados, que não traga os resultados que se espera. É necessário toda essa participação para que esses planos sejam bem construídos e tenham efetivamente resultados eficazes, para que a gente possa, quem sabe, daqui a 10 anos, fazer uso de um transporte público de maior qualidade, fazer uso de outros meios de transporte que não o transporte rodoviário, que não o automóvel, e que tudo que a gente está conversando aqui seja efetivamente considerado e alterado dentro da nossa realidade, né? E que fique no passado, né, doutora, principalmente. Que esse caos fique no passado, Exatamente. ou pelo menos seja minimizado, né? A gente também não pode esperar que num conglomerado urbano de 400 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas, não haja dificuldade de mobilidade, mas que isso seja minimizado e que nós tenhamos alternativas de transporte, né? Principalmente coletivo e solidário. Vamos ser mais solidários também, né? Não só acreditar no transporte coletivo, mas também pensar nesses meios de transporte solidários. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. O MP com você agradece a participação da doutora Patrícia Calmon Rangel, promotora de Justiça da Serra e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Eu que agradeço, é um prazer tratar desse assunto aqui, um assunto tão relevante, tão atual. Estamos à disposição na Promotoria da Serra para tratar de todos esses assuntos. E ficamos por aqui agradecendo também a sua companhia. Você pode participar do MP com você enviando um e-mail com críticas e sugestões para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.